Ana. Oi, Juliana, tudo bem? Como é que você tá? Bom te ver. Bom saber que você tá bem aqui. Oi, professor, tudo Tudo bem? jóia? Tá agora tudo Graças a tranquilo, Deus. né? Ah, Agora tá. beleza. Você recebeu minhas aulas, né? Direitinho, tudo certo. Recebi. Eu vou assistir hoje, Beleza, tá? Aí eu te mando sem depois. problema. Então, seja bem-vinda. Feliz de saber que você tá bem, tá? E Obrigada. vamos tocar para frente. Um abraço. É, um Então, abraço. gente, vamos começar a nossa semana. Bom saber que está todo mundo bem. Eu vou resolver aqueles exercícios, então. Eu deixei montadinho aqui, tá? Ficou legal, ficou bem fácil de entender. Então, são esses exercícios aqui, o 14, 17 e o 20, tá? O 14 e 17, eles estão relacionados à parte de aparelhos de medida. E o 20 está relacionado à lei de Kirchhoff. O 14 é o seguinte: três resistores estão associados em série e em paralelo para montar dois circuitos conforme o esquema abaixo. Então, na situação 1, eu tenho o circuito série. Olha lá, ó. Os terminais de um resistor ligado, o terminal de um resistor ligado ao terminal do outro. Então, eu tenho um resistor de 5, de 7, de 8, onde ele quer fazer a leitura da diferença de potencial, né, da tensão no resistor de 7 ohms. Eles estão associados a uma fonte de 3 volts. Na situação 2, os mesmos três resistores estão em paralelo, ligados à mesma fonte de 3 volts, só que na situação 2 ele quer a leitura na corrente, tá? Porque ele quer a medida no amperímetro. Então, para medir as propriedades do circuito, como corrente e tensão elétrica, foram utilizados um amperímetro e um voltímetro. Tá? O amperímetro na situação 2, né? Ele está ligado em série com o circuito, ele está ligado em série a essa associação aqui de três resistores em paralelo, e o voltímetro ligado em paralelo com o resistor de 7 ohms. Então, ele só quer a leitura aqui, ó, nesse cara. Tá? Considerando que o voltímetro e o amperímetro podem ser considerados ideais, determine os valores da tensão e da corrente medidos por eles nas duas situações apresentadas nas imagens. Então, observe. Na situação 1, eu tenho como resistência equivalente a resistência relacionada à associação série. Então, a resistência equivalente, no caso aqui, é a soma das resistências que estão associadas. Aí o que eu tenho que fazer? Por que eu preciso calcular a resistência equivalente? Porque eu preciso achar a corrente que circula por esse circuito, que é a mesma nos três resistores. Aí eu tendo a corrente, essa corrente que vai passar pelo resistor de 7 ohms, e dá leitura no voltímetro. Então, ó, na situação 1, como os resistores estão em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. O valor medido pelo voltímetro é a diferença de potencial no resistor de 7 ohms. Então, se eu aplicar a lei de Ohm-Pouillet aí, que ela está relacionada à primeira lei de Ohm, né? Eu vou ter que a força eletromotriz, que é a tensão do gerador, ela é igual à resistência equivalente vezes a corrente que vai circular. Essa força eletromotriz é essa tensão de 3 volts. E a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, eu vou ter o 3 da fonte, sendo igual à soma das três resistências 5, 7 e 8, vezes a corrente total que circula aqui. Então, essa corrente vai ser 3 dividido por 20, dá uma corrente de 0,15 ampere. Tá? Aí, como é que eu calculo a diferença de potencial no resistor de 7 ohms para fazer a leitura no voltímetro? Multiplico essa corrente que eu acabei de achar, que é de 0,15, pelo valor da resistência, que é 7. Então, eu tenho uma diferença de potencial de 0,05. Observe que se eu fizer a mesma coisa no de 5 e na mesma coisa no de 8, a soma total tem que dar 3.
Beleza? Aí mudou a configuração. Na situação 2, eu tenho as mesmas 3 resistências associadas em paralelo. Então, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. Olha lá, ó. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Beleza. Então, ó, o que vai acontecer agora na segunda situação? Eu vou ter os 3 resistores. E abrir um negócio aqui, só um minuto. Eu vou ter os 3 resistores associados em paralelo, tá? E essa associação dos 3 resistores em paralelo vai me dar uma resistência equivalente que é obtida pela soma dos inversos das resistências envolvidas. Olha lá, o inverso da equivalente é a soma dos inversos. Aí tira o mínimo múltiplo comum, multiplica tudo por... torna um numerador equivalente. Aí, se eu inverter o primeiro mesmo, eu inverto o segundo. Então, eu vou ter uma resistência equivalente nesse caso aqui, de 2,14 ohms. Só vou dar uma voltadinha, só para vocês verem uma coisa. Ó, a resistência equivalente aqui é alta pra caramba, né? É 20 volts, ohms. Então, por isso que a corrente é baixa. Aqui não, essa associação que eu fiz agora me deu uma resistência equivalente de valor baixo, 2,14. Portanto, eu tenho uma corrente mais alta. Eu tenho uma corrente que, em termos de notação posicional, ela é 10 vezes mais elevada, né, que a anterior. Por quê? Porque a corrente ela é praticamente 10 vezes menor, a resistência é 10 vezes menor. Na primeira situação tinha 20 ohms de resistência, agora eu tenho 2,14 ohms. Então ela é 10 vezes menor, eu tenho que ter uma corrente 10 vezes maior praticamente, né? Fazendo o comparativo. Então o valor medido no amperímetro é a corrente total que circula aí. E como é que eu calculo essa corrente total que vai passar aqui nesse carinha aqui, ó? Ela lá, ó. Ela é a razão entre a tensão da fonte, que é 3 volts, pela resistência equivalente. Então é 2,4 ampere. 14 resolvido, beleza. Depois eu mando essa resolução para vocês em anexo, tá? Aí, o 17, o que acontece no 17? Por que eu vou mandar esses exercícios para vocês? Porque essas representações aqui esquemáticas não tem no exercício. Aí eu resolvi colocar para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então, o 17 ele diz o seguinte: um circuito com resistência de 20 ohms é submetido a uma tensão de 10 volts. Um amperímetro com um galvanômetro de 5 ohms de resistência e shunt de 0,5 ohms é associado em série para a medida da corrente elétrica. Então está aqui, ó. Está representado aqui. Aí na letra A, ele quer que determine a corrente elétrica que passa pelo circuito quando ele está ligado somente à fonte. Ou seja, ele quer saber qual que é a corrente que vai circular aqui quando eu ligo essa resistência de 20 direto na fonte de 10. Então, essa corrente vai circular assim, ó. Essa corrente a gente calcula pela primeira lei de Ohm, que é a razão entre a diferença potencial e a resistência. Dá meio ampere. Guarda esse valor aqui, ó, meio ampere. Aí ele quer saber qual que é a corrente elétrica que passa pelo circuito, ou seja, essa corrente I, que na teoria teria que ser 0,5, tá? Quando o perímetro é associado em série, olha lá, ele fala que o amperímetro com o galvanômetro é associado em série para a medida da corrente elétrica. Ou seja, eu abro o circuito aqui e instalo um amperímetro. Beleza? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda na leitura da corrente. É normal acontecer isso, mas não é aquele negócio que dê muita diferença. Vai dar uma diferença pequena, vai ser um pouquinho menor que 0,5. Por quê? Porque o amperímetro ele tem componentes que oferecem resistência à passagem de corrente elétrica. Ele tem a resistência elétrica dele,
né, do shunt, ele tem a resistência no galvanômetro, então ele vai dar uma derrubadinha na leitura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual que é a resistência do amperímetro. E como é que eu calculo essa resistência do amperímetro? Associando esses dois valores de resistência aqui, que estão em paralelo, olha lá, ó. Resistências em paralelo é o produto pela soma. RG é do galvanômetro, RS do shunt. Então, se é o produto pela soma, é 5 do galvanômetro vezes meio do shunt, dividido por 5 mais meio. Então, vai dar 2,5 dividido por 5,5, dá 0,45. Aí, ó, para continuar, eu voltei o circuito aqui para a gente não perder a ideia. Para eu ler essa corrente I aqui, ó, eu tenho que saber qual que é a resistência total do meu circuito. E qual que é essa resistência total? É a resistência em série do amperímetro com essa resistência de 20. Olha lá, para eu determinar a corrente elétrica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a resistência total, que é a resistência equivalente. É uma associação série. É a resistência associada ao circuito, a de 20, mais a resistência do amperímetro, que é de 0,45. Então, tá 20,45. Aí, qual que é a corrente que vai circular nesse circuito, que vai ser lida pelo meu amperímetro? É 10 da fonte, dividido por 20,45. Ah lá, ó, caiu. Sem o amperímetro dava 0,5. Com o amperímetro dá 0,489. É muito próximo. 11 milésimos a diferença. Então, não vai influenciar. O amperímetro não está influenciando muito. Ele não é ideal, né? Se ele fosse ideal, ele ia ler meio. Aí, no final, ele quer saber qual que é a corrente que vai passar no galvanômetro. Essa corrente aqui, ó, vamos provar matematicamente que a corrente que passa aqui é muito baixa, tá? A resistência no galvanômetro é 5 e a resistência do shunt é meio. Então, essa resistência aqui é 10 vezes menor que essa daqui. Então, a ideia é passar uma corrente bem baixa aí, na ordem de 10 vezes menor. E como é que eu calculo essa corrente no galvanômetro? A corrente total, ela é a corrente no galvanômetro vezes fator shunt. Aquele já simplificou a expressão. Essa corrente total, essa corrente no galvanômetro, é que nós lemos, essa daqui, ó, que é 0,489, dividido por 1 mais a resistência do galvanômetro que eu acabei de falar, que é 5, por meio. Olha lá, ó, dá 0,489 dividido por 11. Falei, ela é 10 vezes menor. 0,044 ampere, tá? Então, a maior parte da corrente passa nesse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui, o shunt, protege o galvanômetro. Só que, na hora que sai, soma essa daqui com a corrente que passa no shunt, eu tenho essa corrente de 489, 0,489. Na verdade, a corrente que passa pelo shunt é o valor 0,489 menos esse. Então, no shunt passa 0,485. É 10 vezes mais que passa nele. Beleza? Bom, aí para encerrar, que é o 20 que a Mariana me pediu, eu voltei na teoria de lei de Kirchhoff. Porque a gente pega o gancho para resolver os outros 3 que estão faltando. Então, para determinar a corrente e a tensão em cada um dos ramos de um circuito complexo é aquele que eu não posso obter valor de corrente, de tensão, aplicando a lei de Ohm-Pouillet diretamente, né? Eu não consigo obter geradores equivalentes, nem resistências equivalentes, porque ele é dividido por malhas. Ele é a junção de várias redes, né, nesse circuito. Então, para determinar a corrente e a tensão em cada um dos ramos de um circuito complexo, o físico alemão Gustav Robert Kirchhoff propôs 2 leis conhecidas como leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é uma consequência da conservação de carga. Então, a primeira lei de Kirchhoff está associada à carga, ou seja, à corrente elétrica, tá?
Segundo Kirchhoff, a soma da intensidade das correntes elétricas que chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes elétricas que saem do mesmo nó. Então, tudo que chega é igual ao que sai. Por quê? Porque eu tenho essa conservação de carga elétrica. Então, ó, nesse nó aqui, ó, que no caso está sendo o encontro desses 4 ramos, está chegando I1, saindo I2, I3 e I4. Então, o que chega tem que ser igual ao somatório do que sai. Então, a primeira lei de Kirchhoff foi uma consequência do princípio da conservação de cargas elétricas. As cargas estão associadas às correntes. Então, desse modo, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem, ou seja, o somatório total é zero. Por quê? Porque eu tenho conservação de carga elétrica. E a segunda lei de Kirchhoff, ela é uma consequência da conservação de energia. Decorrente disso, dos potenciais. Ou seja, eu estou associando o aumento de potencial e a perda de potencial. Então, ao percorrer uma malha em um único sentido, pode ser horário, anti-horário, não importa, a soma das tensões provocada por aumento de potencial elétrico é igual à soma da tensão provocada por redução de potencial elétrico. Ou seja, o somatório desses potenciais, o total, é sempre igual a zero, porque eu tenho conservação de energia. Aí tem algumas aplicações aqui práticas, né, para a gente poder determinar essas correntes, essas tensões. Então, para a aplicação prática das leis de Kirchhoff, é importante levar em conta os efeitos dos principais componentes elétricos sobre a tensão elétrica. Primeiro, a corrente elétrica sai dos polos positivos e entra nos polos negativos de geradores. Por isso, geradores aumentam o potencial elétrico. Então, lá no geradorzinho, se a corrente está indicada do menos para o mais, eu tenho a representação de um gerador. Então, olhando a representação da malha, vendo o sentido da corrente, como ela está entrando no componente de circuito, eu consigo diferenciar se ele é gerador ou receptor. Isso tem muito a ver com o exercício que eu vou resolver. A corrente elétrica entra no polo positivo e sai no polo negativo dos receptores. Por isso, receptor reduzem o potencial no ramo. Percorrendo a malha no sentido da corrente, os resistores reduzem o potencial elétrico. Por quê? Porque o resistor, a função dele é transformar energia elétrica em energia térmica, então ele vai reduzir o potencial. Além disso, é relevante seguir os passos da resolução do circuito conforme as leis de Kirchhoff. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar os nós e as malhas no circuito, indicar arbitrariamente o sentido da corrente em cada malha, e esse sentido pode ou não coincidir com o sentido real da corrente que passa pelo circuito. Se acontecer isso, no final do nosso cálculo, na resolução do sistema, essas correntes vão apresentar sinal negativo. É só tirar o sinal, é só desconsiderar. Aplicar a primeira lei de Kirchhoff para cada um dos nós do circuito, conforme o sentido estabelecido da corrente. Aplicar a segunda lei de Kirchhoff para cada um dos componentes elétricos do circuito, conforme o sentido estabelecido da corrente. Determinar a corrente elétrica de cada malha a partir das equações obtidas com a aplicação das leis de Kirchhoff no circuito. Aí, para fechar, eu coloquei esses cuidados aqui que a gente tem que tomar. Na maioria das vezes, com uma pequena análise, é possível quase por intuição perceber o sentido da corrente que percorre o ramo do circuito. Porém, mesmo adotando o sentido errado, é possível encontrar os valores corretos para a corrente, mas com sinal negativo. Ao percorrer a malha no sentido escolhido, passando por geradores e ou receptores, não se deve levar em consideração o que eles realmente são, nem se preocupar com o sentido da corrente neles. Deve-se adotar um sinal positivo ou negativo de acordo com o polo de entrada referente ao sentido do percurso que está se seguindo. Dessa forma, se o polo de entrada do elemento for negativo, a tensão receberá um sinal negativo. Se for positivo, será positivo. Ao passar por um resistor, se o sentido escolhido para o percurso for o mesmo da corrente, deve-se adotar sinal positivo para DDP.
Se o sentido for contrário da corrente, a gente determina o sinal negativo para DDP. Então tá aqui, ó, fica fácil de entender. Ó, eu tenho 4 resistores e 2 elementos de circuito relacionados a geradores e ou receptores. Que, como diz aqui, isso não vai importar para a gente. Não vou levar em consideração o que eles realmente são. O que importa é o seguinte: primeira coisa que eu faço, eu adoto um sentido para a corrente. Aqui no caso aqui, no ramo AF, o sentido é para cima, AB para a direita, BE para cima e EF para a esquerda. Isso daí foi adotado dessa maneira. Aí eu escolhi um sentido para percorrer esse circuito. No caso, eu escolhi um sentido horário. Olha o que acontece, como é que eu vou equacionar essa malha do meu circuito? Estão vendo a ponta da seta do sentido aqui, ó? Observe que essa ponta da seta entra no polo positivo aqui, então é mais epsilon 1. Observe que a ponta da seta acompanha o sentido de I1. Então a queda de potencial aqui é positiva, é R1 e 1. A ponta da seta tem sentido contrário da corrente em I2. Então aqui é menos R2 e 2. A ponta da seta entrou no menos aqui, então é menos epsilon 2. E a ponta da seta, no sentido escolhido, tem o mesmo sentido de 1 aqui. Então é mais R3 e 1. Fica assim, ó. Olha lá que legal, ó. Ponta entrou no positivo, mais epsilon 1. Sentido da ponta da seta, o mesmo sentido da corrente 1, mais R1 e 1. Por que é R1 e 1? Porque eu tenho que calcular a queda de potencial nesse resistor. Aqui é menos R2 e 2. Aqui é menos epsilon 2, porque entrou no negativo. E aqui é mais R3 e 1, olha lá, o mesmo sentido. E aqui mais R4 e 1. Beleza? Então vamos resolver o exercício da Mariana. Esse exercício é de tarefa que eu vou cobrar ainda, tá? Então é bom que todo mundo pegue a manha na resolução desse exercício. Tem alguns detalhes aqui que são importantes. Esse exercício aí, ele está na página 64, beleza? Então, ó, no circuito elétrico apresentado a seguir, o sentido das correntes foram indicados corretamente e a intensidade de corrente I2, essa aqui, ó, vale 2 amperes. Sabendo que a força eletromotriz do gerador ideal vale 40 volts, determine a força contra a eletromotriz do receptor. Mas quem que é o gerador? Quem que é o receptor? Tem duas representações de elementos de circuito aqui e o exercício não pôs no esquema da representação esse valor de 40 volts. Aí fica fácil da gente analisar. O que acontece? Nós acabamos de ver que quando a corrente vai do polo negativo para o polo positivo, isso faz com que eu aumente o potencial. Isso é característica de gerador. Então, meu gerador está aqui, ó. Esse cara aqui é o gerador. Certo? Bom, vamos representar o nó, onde essas correntes estão chegando e saindo, e vamos arbitrar um sentido de deslocamento nas malhas. Então, observe. Aqui está tudo com os valores, tá? Determinei os valores. Por que os resistores estão com mais e menos aqui? Porque a função do resistor associado ao sentido da corrente é diminuir o potencial. Olha lá, ó, essa corrente aqui está rolando, I2 está rolando em sentido anti-horário. A função dela, na hora que ela passa aqui, é diminuir o potencial. Aqui está subindo a corrente, diminuir o potencial. Ela passou por ele, né? E aqui está no sentido horário, vai diminuir também. Então, ó, eu coloquei os valores das resistências e o valor da corrente e determinei esse ponto aqui, como a chegada e a saída das correntes. Então, nesse nó A, nós vamos ter o seguinte, ó.
é que a corrente I1, que é a corrente que chega, é igual à soma das correntes que saem, que é I2 e I3. Então, a primeira lei de Kirchhoff aqui, ela já foi determinada. Eu estabeleci uma relação associada às correntes, que é o princípio da conservação das cargas elétricas. Agora eu vou escolher as malhas. Eu resolvi determinar aqui para ficar coerente com a resolução da apostila, na malha da esquerda, sentido anti-horário. Então, ó, adotando sentido anti-horário para a malha da esquerda, observe que a ponta da seta aqui entra no mais, ela percorre o mesmo sentido da corrente, percorre entrando no menos aqui no meu resistor e entrando no menos aqui no gerador. Aliás, desculpa, não é entrando no menos resistor, não. A ponta da seta tem o mesmo sentido da corrente. O mais e o menos é para o gerador ou para o receptor. Então vamos voltar. Ó, por que mais epsilon linha? Porque a ponta está entrando no polo positivo. Por que mais duas, é 5 vezes 2? O que é esse 5 vezes 2 aqui? É a queda de potencial relacionada ao resistor de 5 ohms e a corrente de 2 amperes, que tem a mesma direção em sentido do sentido que eu adotei na malha. Ó, anti-horário para corrente e anti-horário para o sentido adotado. Então, por isso que é mais aqui. Por que mais 2 e 1? Porque é a queda de potencial nesse resistor. É a resistência dele que vale 2 e o sentido adotado coincide com o sentido da corrente. Olha lá, ó. Por que menos 40? Porque o sentido adotado entra no polo negativo do meu gerador. Então, arrumando essa equaçãozinha aqui, ó, vai dar 10, né? Vai dar 30, joga para o outro lado, vai positivo. Então, vou ter epsilon' igual a mais 2 e 1 igual a 30. Aí, lá de cá, adotei sentido horário. Por quê? Podia ter adotado anti-horário. É porque eu quis ficar coerente com a resolução. Eu já tenho a resolução pronta, então é só eu capturar a imagem, fica mais fácil de eu montar uma resolução de exercício. E para ficar um pouco diferente da malha da esquerda, para a gente poder representar esses sinais, né, nos elementos de circuito. Então vamos representar isso. Ó. Então na malha da direita, o que eu tenho? Ó, vamos por partes. I3 está no sentido anti-horário. E o sentido que eu escolhi na malha também. Então coincide, ó. O sentido da corrente coincide com o sentido adotado na malha. Então por isso que é mais 10 e 3. O 10 e 3 é a queda de potencial nesse cara. Aí mais 2 e 1 também. Por quê? Porque o sentido da corrente 1, que é para cima, coincide com o sentido adotado na malha. Mais 2 e 1. E menos 40 é porque o sentido que eu adotei entra no polo negativo aqui. Aí, arrumando essa equação aqui, dividindo tudo por... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá isso, dividindo tudo por 2. Tá, beleza. Dá 5 e 3 mais I1 igual a 20. Tudo bem, deixa eu ver se corresponde. Dividiu tudo por 2, jogou menos 40 para o segundo membro, já facilitou minha vida. Observem que nós estamos com um problemão aqui, né? Eu tenho 3 equações, 4 variáveis. Só que o I2 foi dado o valor dela, é 2 amperes. Aí é só ir substituindo. Olha lá, ó. I1 é a soma de I2 com I3. Como I2 é 2, eu vou ter I1 igual a 2 mais I3. Aí eu substituí nessa equação aqui, ó, para achar a corrente I3. Eu substituí I1, que é 2, mais I3, na terceira equação. Aí eu chego à conclusão que 6 e 3 é 18, que a corrente I3 vale 3 amperes. Com isso eu calculo quem? A corrente I1, que vale 5 amperes. É só substituir aqui, ó. Substituindo I3 igual a 3 nessa equação, achando I1 igual a 5, eu venho aqui, ó, bem nessa. Acho a força contra a eletromotriz. Olha lá que lindo. Substituiu, dá 20 volts.
Beleza? Tranquilo, gente, certo, meninas? Ficou tranquilo? Sossegado? Eu acho que com isso eu consigo fechar. Os... Professor, só pode voltar rapidinho? Ah, só sim. No último? Aqui? É, no 20. Deixa eu aumentar para você aqui. Peraí, deixa eu tirar isso. Deixa eu aumentar aqui. Ó. De nada. Pronto, obrigada. Então, pessoal, isso foi legal pelo seguinte, a gente consegue agora resolver o que está faltando. Estão faltando 3 exercícios aí que envolvem essa ideia de lei de Kirchhoff, tá? Na página 57, a gente já resolve esses exercícios e eu quero ver se na próxima aula a gente já encara o magnetismo, tá? Deixa eu só fazer uma chamada aqui rápida. Joinha. Então, ó, para a gente fechar o volume 11. Tá faltando o 3 e o 4 e o 5, tá? Eu até coloquei a página aí, ó, página 57, para a gente poder fechar essa ideia. Então, no exercício 3, ele diz o seguinte: no circuito RC, mostrado abaixo, o que é o circuito RC? É um circuito que envolve resistores e capacitores. A chave CH está aberta. Inicialmente, o capacitor está carregado com uma diferença de potencial de 22 volts. Então, a tensão nele aqui é de 22. A chave CH é fechada e uma corrente elétrica começa a circular pelo circuito. Calcule a intensidade da corrente elétrica inicial que circula no circuito, no resistor, em amperes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa chave, e a partir do momento que eu fechei essa chave, eu tenho o deslocamento das cargas elétricas, tá? E essas cargas elétricas irão deslocar no meu circuito ordenadamente, devido à corrente elétrica que eu vou ter criada. A mesma corrente que passa pelo gerador e pelo capacitor passa no resistor, porque o meu circuito está em série. Então, ó, na hora que eu fecho a chavinha, olha lá, fechei a chavinha, eu tenho uma circulação de uma corrente I, que é a mesma em todos esses elementos. Aí eu vou adotar um sentido para a malha. Eu adotei para circular dentro dessa malha aqui um sentido horário. Observem que em relação à corrente, o sentido adotado pela corrente coincide com o sentido que eu adotei para circular na malha, certo? Porém, em relação ao gerador, em relação ao capacitor, o sentido adotado encontra o polo negativo no gerador e encontra o polo positivo no capacitor. Então, para o gerador é menos, o capacitor é mais. E para o resistor? É mais também, porque os sentidos coincidem. Então, meu esquema fica dessa maneira. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um princípio de conservação de energia. O somatório total tem que ser zero. Então, observe, ó, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, nós temos que o potencial no capacitor menos o potencial no meu resistor menos o potencial na minha fonte tem que ser igual a zero, certo? Por que menos o potencial no resistor? Porque o meu resistor ele é responsável em diminuir o potencial elétrico. O que vai acontecer? O capacitor está carregado, na hora que eu fecho esse circuito aí, ele vai descarregar, ele descarrega no meu resistor.
e o meu gerador reestabelece a ordem depois do final. O gerador, qual que é a função dele? Não deixar essa corrente cair, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? 22 do capacitor, menos a queda de potencial no resistor, menos 12, vai ser igual a zero, certo? 22 porque entra nesse polo positivo aqui, menos 12 porque entra nesse polo negativo, certo? E por que menos VR? Porque meu resistor aqui, ele é responsável pela queda de potencial no meu circuito, beleza? Então, isso daqui dá um VR igual a 10. Então, a queda de potencial no meu resistor é de 10 volts. Aí é só aplicar a definição de resistência elétrica relacionada à diferença de potencial e a corrente, que eu já acho a corrente no meu circuito. Ou seja, para esse... Tem um erro aqui. Agora que eu percebi que tem uma coisinha errada aqui. O resistor é de 5, né? Então, inverte aqui, ó. A resistência é 2 amperes, tá, gente? Eu vou arrumar isso. Eu vou arrumar e mando arrumado para vocês. Agora que eu percebi. São uns detalhinhos que a gente nem percebe. Ó, a resistência é 2. E a corrente... A resistência é 5. A corrente que é 2. Eu vou arrumar isso, tá? A maneira de montar não está errada, não. A resistência é a razão entre a diferença de potencial e a corrente. O que está errado é o valor numérico. Aqui é 5, beleza? Vai dar uma resistência de 2 amperes. Eu arrumando, eu mando para vocês. Aí o exercício 4. Um circuito de malha dupla é apresentado na figura a seguir. Então, eu tenho a primeira malha aqui, formada por esse elemento ε2, uma resistência R1, um elemento aqui ε1, uma resistência R2. E tem uma segunda malha aqui externa, ó, que envolve ε2, R1, R2, R1 e ε2 aqui. Eu separei, tá? Eu separei bonitinho para a gente poder resolver esse problema. Sabendo que a resistência 1 vale 10, a 2, 15, ε1, 12 e ε2, 10, o valor da corrente I, ou seja, essa corrente sai aqui, ó, é quanto? Bom, eu separei o exercício em malhas, mas antes de separar em malhas, eu determinei as correntes que circulam pelas malhas. Observe que essa corrente I aqui é a corrente que eu quero calcular, que é dada no meu enunciado. Só que acontece o seguinte, acompanhe o sentido da corrente. Ó, essa corrente I passa por R2, passa por R1, passa por ε2 e chega nesse ponto D aqui. Aqui ela divide. Por que ela vai dividir? Porque ela tem que alimentar esse ramo DG, esse ramo GF, e em F tem que voltar a sair essa corrente I. Aí, então, o que que eu fiz? Que está lá na solução. Eu dividi essa corrente, sendo que no ramo DE passa I mais I', e nesse ramo aqui passa I'. Por que isso? Porque no final eu vou ter a mesma corrente saindo. Certo? Então, poderia ter chamado essa daqui de I1, essa aqui de I2, saindo I aqui. Mas fica muito complicado de eu resolucionar isso no final. Porque aí eu ia ficar com 3 valores de resistência para um circuito com 3 equações, que ia complicar demais. Então, ó, a ideia aqui de sair I1 mais I' aqui, é porque nesse ramo aqui entra I'. Então, eu poderia ter chamado essa corrente aqui de I1. Aqui é sair I1 mais I2. Sendo que I1 mais I2 é a corrente I que entra no meu circuito. Certo? Então, ficou separado dessa maneira para facilitar a solução. Aí eu separei as malhas também, tá? Então, observe. Vem I1, chega nesse ponto aqui. Na hora que ela chega nesse ponto, parte da corrente tem que circular no ramo DE, parte da corrente tem que circular pelo ramo DG, certo? O
Quem que eu escolhi para circular no ramo DG? Que é a mesma que passa em FG? E linha. Então, ó, presta atenção numa coisa. Se eu chamei a corrente que parte de F aqui de linha, ela passa aqui e chega em D. Como em D chega também a corrente I, neste ramo aqui sai I mais I linha, tá? Então, vamos separar as coisas agora. Vamos aplicar as leis de Kirchhoff primeiro para a malha A, B, C, D, E, F, A. Quem que é a malha A, B, C, D, E, F, A? Eu separei tudo, ó. É essa malha externa, tirando esses dois ramos. Beleza? Olha lá, ó, esquece esse meio aqui, ó. Sobra isso. Então, tem duas malhas. Eu tenho externa e interna. Então, vamos fazer para a externa primeiro. O que eu fiz? Eu tenho sentido para deslocar na malha. Sentido horário. Aí eu vou por elementos. Olha lá, ó. 2ε2. Por que 2ε2 no primeiro membro? Porque eu tenho ele aqui, esse elemento aqui e aqui. Ah, professor, mas está entrando no negativo. Tá, tudo bem, mas aqui eu fiz por igualdade. As quedas iguais aos ganhos. No caso, eu estou relacionando ε2 aos dois geradores. Beleza? Por que dois geradores? Porque a corrente está entrando no polo negativo e saindo no positivo nos dois. Então, o potencial elevado, que é o gerador, é igual ao potencial que eu perco. Tá? Então, ó, os potenciais dos geradores, que é o elevado, vai ser igual às quedas de potencial nos resistores. Aí eu vou seguindo o sentido da corrente pelo sentido adotado na malha. Ó, tá tudo no mesmo horário, no mesmo sentido, ó. Por que R1 mais R2? Porque a corrente I passa nesses dois elementos do meu circuito aqui, ó, na malha AB e na malha BC. Então, R1 mais R2 vezes I, mais. No resistor R1 aqui, nessa malha AE, a corrente que passa é I1, é I mais I linha. Então, por isso que está multiplicando aqui. Aí, troca valor, aplica distributiva, né? Trocando o valor. O ε2 vale 10, lá em cima. R1 vale 10, R2 vale 15, R1 vale 10. Distribui, aqui ele distribuiu, em vez de somar, ele distribuiu tudo, tá? Aí somou termos semelhantes, dá 35i mais 10 linha. Vamos chamar essa equação de 1. Por quê? Porque eu tenho que resolver a parada para a próxima malha, que é essa malha aqui, ó, interna. A malha D, E, F, G, T. Fechando a volta, né? Então, eu separei também a malha, ó. Olha lá que beleza. E adotei o sentido horário também para percorrer essa malha. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho que relacionar os potenciais que são elevados com os potenciais que são reduzidos. Então, quem eleva potencial aqui? ε2, ε1, correto? Por que eu sei que eles elevam o potencial? Porque a corrente, nos dois casos, está entrando no polo negativo. Beleza? Então, no primeiro membro, eu tenho a relação com os potenciais elevados associados ao gerador 1 e 2. E no segundo membro, eu tenho o somatório relacionado à queda de potencial, relacionado aos resistores R1 e R2. Olha lá que lindo. Então, o potencial elevado, somatório do potencial elevado no primeiro membro, ε1, ε2, é igual ao potencial que é reduzido no segundo. R1 vezes I mais I linha. Por quê? Porque nesse resistor R1 passa essa corrente, que é a soma das duas. E no resistor R2? Passa I linha. A seta está em cima aqui, mas é I linha que está aqui embaixo, tá? Olha ele aqui, ó. Aí é só trocar valor. ε1 vale 12, ε2 vale 10, então por isso que dá 22 aqui. R1 é 10, R2 também. R2 é 15, aí aplica distributiva aqui, né, nesse carinha aqui.
Então, eu chego que 22 é 10i mais 25 e linha. Olha que legal! Eu tenho duas equações com duas variáveis. Eu posso resolver isso através do sistema. Aí, o que fez aqui? Multiplicou a equação 1 por menos 2,5 e somou com a de baixo. Por quê? Porque eu quero a corrente I. Então, se eu multiplicar por menos 2,5, eu elimino I linha. Não é a nossa intenção chegar no resultado de I linha. A intenção nossa é chegar no resultado de I. Olha lá, resolvendo o sisteminha aqui, ó, somando as duas equações, eu tenho uma corrente I de aproximadamente 0,36 ampere, certo? Então, ó, ficou tudo separado. É dessa maneira mesmo que a gente resolve, não tem jeito de fugir disso. Aqui deu um trabalho maior, porque não dá para eu escrever. Eu tive que fazer tudo digital para poder chegar nessa explicação para vocês. Mas eu acho que ficou tranquilo. E para fechar, tem um exercício do ITA aqui. 3 malhas, tá? A maneira de resolver é igual ao primeiro caso. E ele diz o seguinte, o primeiro caso não, exercício 4, né? E ele diz o seguinte, considere o circuito elétrico mostrado na figura formado por 4 resistores de mesma resistência. Pessoal, vamos fazer uma coisa? Deixa eu voltar aqui. Eu não vi o adiantado da hora. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse exercício 5 depois do intervalo, porque eu vou gastar uns 15 minutos para resolver esse exercício e eu não quero prejudicar o horário de ninguém aí, porque senão fica muito cansativo, certo? Então eu resolvo depois do intervalo esse exercício para não ficar corrido, beleza? Então daqui a pouco a gente volta aí. Então falou, gente, já que a gente volta. Falou!